Olá, meus amigos. Hoje vamos meditar sobre: será que Deus pesa a mão nos falsos profetas, naqueles que ensinam heresias? Será que a mão de Deus pesa sobre eles? Essa semana eu estava vendo um vídeo sobre a esposa daquele herege, qual eu já fui na igreja dele, o Ricardo Gondim, né? Onde eu fiz um vídeo dizendo que a denominação dele está no fundo do poço e vai descer mais ainda. E aí eu vi a esposa dele também, a esposa dele fazendo uma pregação, que ela é pastora, dizendo que o seu marido está num estado de saúde muito difícil, grave, o qual ele sente muitas dores alucinantes. E segundo ela, disse que ela tem medo dele até perder a razão por causa das muitas dores, e ele precisa ser ligado a elétrodos para enganar o cérebro por causa das dores que ele sente no nervo. Já fez vários tipos de operação, segundo ela, não resolveu nada. E aí ela estava dizendo que nas redes sociais dela, muitos evangélicos mandam recado para eles, dizendo: olha, bem feito, é Deus pesando a mão sobre você, e não sei o que e tal. E será que o verdadeiro cristão, ele também deseja o mal para o inimigo nosso? O verdadeiro cristão não deseja o mal. Nós não devemos desejar o mal e se alegrarmos com a desgraça do opositor. O crente que faz isso não é crente, essa é a verdade. Não devemos. Mas a questão aqui do meu vídeo: será que Deus está pesando a mão nele? Será que Deus está botando a mão nele? Será que é possível isso? Às vezes Deus intervir numa liderança que está causando um estrago muito grande nas pessoas, na vida espiritual das pessoas, e às vezes Deus intervém. Será que pode acontecer isso? Então nós devemos, para nós tirarmos a dúvida, devemos ir para a leitura da palavra de Deus, vermos exemplos onde Deus teve que intervir e botar a mão. E primeiramente nós devemos entender que não cai um fio de cabelo na cabeça nossa, se não for permissão de Deus, né? E na Bíblia nós estamos cheios de exemplos de pessoas que trilharam os caminhos o qual Deus queria que ele foi por outro, e vimos que Deus pesou a mão. E recentemente, né, algum tempo atrás, nós temos aquele pastor aqui, que o qual eu falei bastante, tem meus vídeos aí, pessoal, seguidores dele, também pegou, acho que foi Covid, não sei bem ao certo, e ele estava muito mal, fez até um vídeo, né? E no outro dia ele morreu. Ele sabia que ia morrer? Será que Deus também não botou a mão nele? Não posso afirmar com certeza se foi o acaso ou foi a mão de Deus, mas uma coisa eu falo, foi permissão de Deus, né? O qual esse pastor está passando grande aflição, permissão de Deus. Assim como é permissão de Deus quando acontece alguma coisa conosco. Deus tem os motivos dele. Então essa é a reflexão correta que nós devemos ter, né? Mas a questão é: será que é possível Deus pesar a mão sobre um falso profeta? Será que é possível Deus castigar um falso profeta? No passado nós tivemos Balaão, né? Balaão, o qual Deus alertou ele, avisou ele, e no final ele foi morto. Foi morto, né? Deus exerceu juízo sobre ele. Mas quanto ao Ricardo Gondim, né? Nós estamos falando que ele está sentindo muitas dores e não consegue quase desenvolver o seu ministério, né? Seu ministério destrutivo, na verdade. Então vamos aqui para a palavra de Deus, que nós vamos ver um exemplo muito claro, quando Deus usa a doença, usa a dor, para alertar as pessoas. Inclusive ela disse: olha, eu recebi aqui um alerta de um ex-membro aqui da nossa igreja, dizendo para ele raciocinar, pensar, para ele se converter, se arrepender. Eu até concordei com esse aviso, né? Mas eles tiveram como se fosse uma afronta, porque a pessoa, quando está cega na heresia, dificilmente eles voltam à sensatez. Mas Deus nunca manda algo sem antes avisar. Deus usa um, usa outro, para alertar a pessoa, né? Às vezes a pessoa tapa o ouvido e não quer saber. Mas vamos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 20 em diante. Isso aqui aconteceu numa igreja, né? A igreja de Tiatira, qual tinha
uma pessoa que estava causando um estrago lá na igreja, que era uma mulher. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 20 em diante. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Quer dizer, que o ensino dela estava levando o povo à destruição. E aí a palavra de Deus fala, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Então Deus foi avisando, avisando. Aí Deus usou um outro artifício, 22. Portanto, o lançarei num leito de dores, doença, leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Quer dizer, quem ouviu aquelas doutrinas também ficaram atribulados, veio tribulação. Ela foi para um leito de dores e os que beberam daquela doutrina, Deus colocou eles em grande tribulação. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Aí, Deus foi apertando o cerco aqui, né? Deus falou, ó, eu vou lançar ela num leito de dores, se ela não se arrepender, e aquelas pessoas que também não se arrependerem, vai vir grande tribulação. Agora o último caso, 23. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Teve um tempo atrás que morreu um falso profeta também, que tinha um avião particular, que eu até fiz, o Marlens Moron, né? Que veio aqui, ficou assim com o Silas Malafaia, tinha aviãozinho, teve um acidente também, né? Será que Deus não estava pesando a mão também? Será que Deus não exerceu o juízo? Né? Ou isso aí aconteceu por acaso, Deus não permitiu? Então fica aqui essa reflexão, que às vezes Deus atribula até aqueles que ficam passando a mão em cima desses ensinos heréticos, né? Deus atribula. Será que às vezes a tribulação que está vindo sobre a sua vida não é porque você não quer abrir os teus olhos, você não quer abrir os teus ouvidos para ouvir a verdade? Será que isso que está passando na vida sua é porque você deixou a lei, né? Como diz aqui em Provérbios, aqueles que louvam o ímpio deixam a lei. Provérbios 28, 4. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Provérbios 28, 4. E aí eu estou fazendo esse vídeo aqui, dando um exemplo, né, do Ricardo Gondim, que está em grandes dores, leito de dor. É um bom momento dele refletir. Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Que Deus possa nos livrar desses males, das heresias.